Convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor notável das imagens, senhor Reinaldo Soares da Fonseca. Obrigada. Como palestrante, convidamos o excelentíssimo advogado e ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro. Como debatedores, convidamos o excelentíssimo promotor de justiça e diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Wesley Sanches Lacerda, e o excelentíssimo advogado Elmar Novak. Por gentileza, podem se sentar. Antes de passarmos a condução deste painel para o presidente de mesa, passamos à leitura de um breve currículo. Reinaldo Soares da Fonseca é pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor da Universidade Federal do Maranhão, cedido à Universidade de Brasília, graduação e mestrado, e professor da Uninove, doutorado, além de professor notável das imagens. Senhor ministro, passamos a condução dos trabalhos a Vossa Excelência. Tenhamos todos um excelente painel. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muita satisfação que o Tribunal da Cidadania se faz presente neste evento grandioso do grande estado do Mato Grosso. Esse estado que é tão grande que cedeu ao seu estado irmão um dos maiores poetas brasileiros, Manuel de Barros, quando ele diz que a poesia é voar fora da asa. E para que nós possamos pensar efetivamente na possibilidade de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, para não dizer fraterna, é necessário que discutamos a jurisdição penal. Hoje, tivemos a oportunidade de verificar o sistema de segurança brasileiro com o senhor ministro de Estado da Justiça e da Segurança e nos deparamos com uma realidade decorrente da globalização e da macrocriminalidade dela decorrente. Mas também temos uma outra realidade, uma realidade do sistema carcerário brasileiro, um sistema que o Brasil, tal como a Colômbia, declarou como um sistema de caos inconstitucional. Depois da pandemia, estamos com 913 mil pessoas presas no sistema carcerário brasileiro, segundo os dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Tem que nos dizer que estamos diante de uma sociedade que vive um caos no sistema de segurança e uma sociedade que, quer queira ou quer não queiram, precisa refletir sobre que caminho deseja trilhar em relação ao sistema de jurisdição penal, ao sistema carcerário brasileiro. Hoje, o nosso diretor, desembargador Marco, nos cogitou, na sua fala, depois de um veemente discurso, nos convidou a refletir sobre ressocialização. Isso eu achei fundamental, para que a gente possa pensar em separar a macrocriminalidade da criminalidade comum e trabalhar, sim, com experiências de sucesso, como a experiência das chamadas APACs no Brasil, que decorrem do trabalho de vocês, meus colegas de magistratura, há 3 décadas. E, efetivamente, com todo o sistema de justiça, dizem ao Brasil que é possível, sim, pensar num sistema carcerário que reflita a dignidade da pessoa humana, o não à impunidade e, ao mesmo tempo, a ressocialização. É preciso que se diga isso para que nós, nessa reflexão tão importante,
nessa experiência tão grandiosa, pensemos no caos do sistema de segurança brasileiro, na reflexão hoje trazida nua e crua pelo senhor ministro da Justiça e, ao mesmo tempo, o caos do sistema carcerário está sob a direção nossa, dos nossos juízes de execuções criminais. Porque, na verdade, são juízes de execuções criminais que acabam por decidir que caminho trilhar dentro do sistema carcerário brasileiro. Faço essa abordagem para dizer que esse tema é atual, é importante, necessário e, acima de tudo, complexo, e merece, sim, vários olhares. Merece, sim, pensar de maneira global. E nós, do Tribunal da Cidadania, estamos aqui para refletir com vocês, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos que são fundamentais dentro do sistema de justiça, e a grande novidade da Constituição de 88, que merece todos os nossos aplausos, porque o hipossuficiente, o vulnerável, passa a ter voz dentro do sistema de justiça através das defensorias públicas. E, ao mesmo tempo, os senhores advogados. Essa função que é essencial para a própria amplitude da defesa. Desculpem começar com essas palavras, mas para que a gente ponha os pingos nos is. Estamos diante de um duplo problema. O problema da segurança e o problema estatal referente a um país que tem a medalha de bronze no encarceramento mundial. Superou a Rússia, né? E só perde China e para os Estados Unidos da América. Nesse sentido, nada melhor do que começar este painel revigorado com uma nova perspectiva de justiça penal. A perspectiva da justiça penal consensual. A perspectiva da justiça penal negocial. Aliás, o Estado do Mato Grosso do Sul, o Estado do Mato Grosso do Sul, aqui ao lado, nos brinda de presente com a Procuradora de Justiça, Ana Lara, cuja experiência nos traz com o seu caminhar dentro da experiência americana e nos remete, sim, para o exame deste tema como colaboração premiada, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal e até mesmo, como defende Sua Excelência, o chamado plea bargain. Independentemente de sermos adeptos ou não, o que é importante é a discussão da justiça penal negociada dentro de um quadro de 913 mil presos no sistema carcerário brasileiro. É nesse sentido, para falar de colaboração premiada, ninguém melhor que Nefe Cordeiro, este magistrado que tenho a honra de ser colega há 3 décadas. Né? Eu, juiz federal no Distrito Federal e no Maranhão, Nefe, juiz federal no Paraná, e depois eu no TRF1, Nefe no TRF4. Somos contemporâneos, embora de regiões diversas, mas nos encontramos pela solidariedade de uma justiça, de um ramo ou de um sub-ramo da justiça com o outro, através da consolidação, através deste homem, a Justiça Federal se abriu para o caminho da mediação e da conciliação no civil. E não pensem que foi pouca coisa, não. Previdência social, habitação, área de saúde, tudo isso foi um grande trabalho da Justiça Federal brasileira e que teve sob a liderança Nefe Cordeiro, que nos representou no Comitê Nacional de Mediação do Conselho Nacional de Justiça, vertente Justiça Federal. Esse homem que tem sua experiência, especialização, mestrado, doutorado na área penal, que tem sua experiência também como julgador da área penal, é um especialista em colaboração premiada. É doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, advogado e ministro aposentado do STJ, professor universitário no mestrado do IDP-DF e um grande representante do sistema de justiça brasileiro. Nefe aposentou, mas Nefe não saiu do STJ porque continua permeando os julgados do STJ e a mim, em especial, por ser seu sucessor como presidente
da terceira sessão do STJ. Com a palavra, Nef Cordeiro. Depois falarei sobre os nossos debatedores. Boa tarde a todas, a todos. Depois dessa apresentação, acho que poderíamos até partir para o fecho. Ministro Reinaldo, eu realmente conheço há mais de 30 anos, sou admirador do trabalho dele e já disse até em palestras o que vou repetir agora. É exemplo de juiz, não só pelo preparo técnico, mas pela humildade e empatia, características que todo magistrado precisa possuir. Os juízes, atividade que desempenhei por 32 anos, os juízes possuem um grande poder para, no uso, saberem usá-lo com sabedoria e moderação, para no dia a dia viverem sem soberba. E Reinaldo, ministro Reinaldo, é um grande exemplo disso. E essa troca de gentilezas não é gratuita, é exercício dessa convivência que temos já há tantos anos. E se trabalhei sim em mediação, vi em Reinaldo o desenvolvimento dessa mediação em toda a anterior atividade dele no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a mediação desenvolvendo-se por todo o norte, Mato Grosso, Bahia, regiões que estão sob a jurisdição da Primeira Região. Eu cumprimento os meus colegas de mesa, meu amigo, meu sócio, Elmar Neuvac, Dr. Wesley, novamente, meus cumprimentos. E fico feliz de participar de um evento que tem como marca a integração. Nós estamos aqui vivenciando uma troca de experiências das escolas, da magistratura, Ministério Público e OAB. E essa integração é justamente um dos pontos que até provocado, vou destacar na sequência, que é precisarmos sim trocar mais experiências, precisarmos sim integrarmos mais as instituições. Eu saúdo nosso ministro da Justiça, ministro Anderson Torres, que todos admiramos pelo trabalho, pela trajetória, pela seriedade. E faço uma saudação especial ao desembargador Marcos Machado, porque vi mas vi a provocação do início. O desembargador fazendo doutorado, o desembargador entrando na escola e já falando em fazer eventos e já preocupado com o que mostrou hoje, com a praxis. Eu quero é ver o resultado. Não adiantam apenas os debates acadêmicos. E esse reflexo desse seu trabalho está sendo aqui vivenciado por todos neste evento. E pretendo tentar focar um espaço maior exatamente neste objetivo. Bom, se puderem passar então os slides, ou será que... Ah, pois não. Obrigado. Vamos... Onde eu aponto? Lá. Vamos então... Acho que a pilha está fraca ou eu não estou sabendo apontar. Aí fomos. Bom, a colaboração premiada realmente é o mais eficiente meio de obtenção de provas, de recuperação do produto do crime, e é tendência internacional. Eu cito como exemplos dessa tendência a recomendação feita na Europa pelo Conselho dos Ministros já em 1987. A Europa Ocidental toda usa de negociação, seja por acordos formais, como é o que nós vamos discutir hoje, da colaboração premiada, em que o representante da acusação negocia com o acusado e fazem um termo formal de acordo. Seja por ritos abreviados, como na Itália, o rito chamado até por este nome, rito abreviado, em que a pessoa é presa em flagrante e já sai uma sentença condenatória. O réu recebe a citação já condenado. Se ele concorda com essa sentença condenatória que tem uma pena mais reduzida,
não temos mais processo. Terminou o processo com flagrante. E assim vamos tendo outros exemplos. A própria Alemanha, que resistiu tanto a inserir a negociação no processo, porque tinha receio das grandes críticas que se fazem de termos na negociação um risco maior ao pobre, um risco maior àquele sem um bom advogado. Acabou a Alemanha por aceitar a negociação e tem agora, inclusive, no Código Express, embora com uma participação mais ativa do juiz na Alemanha do que temos no modelo padrão da Europa e até da América Latina. Na América Latina, diversos são os exemplos de negociação, desde a colaboração premiada na Argentina, no Chile, na Colômbia, a própria Costa Rica colocando a negociação como condição para a insignificância. Enfim, os modelos são vários, mas é uma tendência que já me convenci e é inafastável. Cada vez mais vamos negociar no processo penal. E vejam que isso traz consequências seríssimas. A maioria da plateia de juízes, nesta negociação, nós tiramos da mão do juiz a condução do processo, a descoberta da verdade. As partes, de comum acordo, definem o que aconteceu. Definem até, estamos caminhando para isso cada vez mais, a pena a ser aplicada, produtos do crime a serem arrecadados ou não, verdade, caminhos do processo já não estão na mão dos juízes. Isso é uma mudança que estamos sentindo, ainda em evolução, mas cada vez mais presentes. Naturalmente, isso traz deformações, traz problemas. Precisamos nos preocupar, sim. Mas é uma tendência. Por isso, e já vou até para a lâmina seguinte, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Foi. Por isso, especialmente, por isso, cada vez mais, eu chego a expressar como está aí, que o momento talvez não seja mais de criticar o consenso por violar garantias do acusado. Porque realmente, quando se fazem os acordos no processo penal, nós instituímos um segundo grau de seletividade. Todos estamos acostumados, e muito se critica em criminologia, que o direito penal é para o pobre, para o excluído. Esse é o principal destinatário. E quando criamos a negociação, talvez surja realmente um segundo grau de seletividade. Porque quem tem um advogado com maior chance de sucesso, dificilmente vai aceitar uma negociação. Já aquele que tem medo da pena alta, aquele que tem dificuldades probatórias, tende a aceitar. Essa é a grande crítica internacional à negociação, que acaba prendendo muitos pobres, acaba prendendo até inocentes, que tem medo de penas muito mais severas. Mas é tendência. Talvez, então, o momento já não seja de, mesmo nós, entre os que são aqui advogados, de estabelecer barreiras à negociação, porque ela está presente já no Brasil, cada vez em mais leis. Falou-se hoje no juizado, temos a colaboração premiada, agora o acordo de não persecução penal. E eu não tenho a menor dúvida de que novas leis virão ampliando a negociação, porque ela é eficiente, porque ela gera uma justiça imediata, muito célere. Talvez, então, o momento seja de pararmos apenas em crítica ao sistema da negociação, para passarmos a tentar fazer o melhor possível esta negociação, para que ela aconteça respeitando no máximo possível os direitos dos cidadãos, mas conseguindo a eficiência que já demonstrou existir. Eu até tinha colocado na lâmina anterior o exemplo da Lava Jato, porque realmente é o tópico segundo, a eficiência da Lava Jato e de outras operações que vieram após se deu basicamente pela colaboração premiada. Temos discussões se houve ou não houve erros, excessos, mas a colaboração foi a grande responsável pela mudança. Até mesmo dentro da Lava Jato, de fora, porque eu estava na 6ª turma, a 5ª turma era responsável, continua responsável
pelos processos da Lava Jato do Paraná, eu percebia de fora a diferença entre as forças-tarefas do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do DF, um pouco, me parecia até, pela diferença de uso da colaboração premiada. Aonde a colaboração estava mais presente, mais eficiente era o resultado. Hoje, a colaboração premiada, para resumir em uma tela, em poucas linhas, é uma negociação formal. Nós temos agora previsto instrumento específico para a colaboração, de culpa. Primeiro ponto até, todas as palavras gerariam controvérsia, mas eu vou tentar caminhar um pouquinho mais rápido para chegar na prática que o desembargador Marcos Machado nos pediu. Mas é de culpa sim, porque só pode fazer colaboração quem é integrante da organização criminosa. Colaboração premiada não é um favor para precavidos, para alguém que passa a vida colhendo prova do crime dos vizinhos, dos outros, porque se um dia for pego, eu tenho prova do crime de todo mundo. Não, não é colaboração. Isso, no máximo, é um whistleblower, um informante de crimes de terceiros, numa figura nem prevista na nossa legislação. Embora tenhamos tido muitas situações concretas em que isso aconteceu. As pessoas eram presas por crimes específicos, de organizações específicas, e estavam recebendo favores por delatar terceiros que sequer faziam parte da organização criminosa. É necessário que se trate de réu, de acusado, de integrante de organização criminosa para que exista colaboração. Não sou contra a ampliação do Instituto, mas já deixem-me colocar a minha grande preocupação, que é o foco de todo o trabalho e estudo que tenho nessa área. A minha grande preocupação é que muitas vezes importamos ideias de institutos de outros países que não têm o mesmo tratamento e a mesma cultura jurídica nossa. O plea bargain americano é maravilhoso. Permite uma negociação amplíssima, mas por um Ministério Público que é político. O promotor americano é um agente de Estado político. Ele decide processar o A ou o B como um prefeito decide fazer escola ou ponte. E ele pode, sim, na mesma situação fática, processar só um deles e fazer acordo com o outro. Ele pode, sim, fazer a overcharging, fazer uma superacusação de crimes. Pode, nos Estados Unidos, mudar até o fato. Alguém estava a 200 km por hora quando atropela alguém, e no acordo para confessar crime, ele acaba aceitando a culpa, mas o fato já não vai ser de atropelar a 200 por hora, e sim a 120, porque pelas guidelines lá, pelas orientações de pena, reduziria a pena. Lá é plenamente possível porque a atividade é política. No Brasil, no nosso sistema greco-romano, penal e processo penal, estou falando para os doutores nisso, mas é que a mim sensibiliza, mas penal e processo penal é exercício de legalidade estrita. Nenhum dos colegas aqui, por mais inteligente que seja, poderá inventar um rito processual, inventar uma pena. Nós precisamos fazer exatamente o que a lei nos autoriza. E é por isso até que o ministro Reinaldo bem destacou que precisamos ter alguma cautela, e vai ser um ponto também mais à frente, porque é preocupação de todos nós como cidadãos, como sociedade, que o crime não aconteça. Mas é preocupação maior ainda como agentes do processo penal que nos vinculemos à nossa atribuição. Tem uma citação que volta e meia passa na internet e que eu sinteticamente repito aqui. Juiz não combate crime. Juiz não é agente de segurança. Nós temos que fazer o devido processo legal e condenar a quem tenha no processo demonstrado a culpa e absolver aquele cuja culpa não seja demonstrada, ainda que no nosso inconsciente estejamos imaginando aquela pessoa como culpada. Isso é parte do nosso dever. Assim como é parte do dever do Ministério Público denunciar, ainda que tenha pena daquela situação, se o crime for formalmente existente, tira a prova da justa causa, ele vai precisar denunciar. Assim como
a defesa precisará exercer a sua atividade em plenitude e na colaboração premiada, inclusive fazendo com que todos os fatos sejam revelados, com que todos os autores sejam comunicados nessa negociação, sem omissões, porque é a atribuição daquele colaborador. A definição de culpa, voltando aqui, nessa negociação formal, busca a colaboração probatória. Esse é o sentido, né? Por isso que eu sempre digo que é um resultado, é um favor de resultado. Ou seja, nós não premiamos o colaborador porque ele virou santo. Nós premiamos o colaborador porque ele está nos ajudando como agentes do Estado a fazermos a persecução penal. E o favor será tanto maior quanto maior seja a eficiência. Se ele é muito bem intencionado, mas não consegue eficiência ao trazer provas, produto do crime, o favor será mínimo. Se ainda que mal intencionado, a colaboração dele é altíssima em grau de eficiência, ele terá um favor alto. Sujeita à denegação ministerial, agora inclusive exigindo-se a motivação, isso passou a ser muito interessante, estamos tratando da colaboração como é hoje, já com as previsões da lei anticrime. Essa exigência de motivação para denegar acordos veio na lei anticrime e veio muito bem. Nós tínhamos situações em que o colaborador buscava o Ministério Público e não tinha uma resposta formal ou apenas tinha uma resposta oral de que não havia interesse no acordo. E aí ele buscava até o delegado de polícia para fazer o mesmo acordo. E pode ser até que o delegado também, sem saber das razões do Ministério Público para negar o acordo, venha a tentar fazer um acordo que, se soubesse das razões, não o faria. Agora, com a exigência de manifestação motivada, e que é necessário, porque manifestação do Ministério Público precisa sempre ser motivada, até pela Constituição. Agora, nós sabemos se o MP não quer fazer o acordo porque ele é um líder do grupo, porque ele já tem aquelas provas por outros meios, porque não é interessante, porque, sei lá, alguma razão específica, mas que precise ser expressada. Isso vai evitar uma paralela concorrência do delegado de polícia e vai evitar até que o próprio juiz homologue acordos. Agora, pela decisão do Supremo, a manifestação de acordo do delegado de polícia precisa ser homologada pelo MP. Mas até antes dessa manifestação do Supremo, já com a motivação, o juiz, sabendo das razões para não realizar o MP ou acordo, talvez não homologue um acordo, não homologasse um acordo com o delegado de polícia, sabendo daquelas razões. E também é necessária a motivação, porque agora passamos a ter algo que eu sempre questionei, pedi, na lei nova agora veio parcialmente atendido, que é um maior controle da atividade da colaboração. Nós temos a colaboração premiada possível a qualquer agente do Ministério Público deste país, frente a qualquer réu em qualquer processo. E os parâmetros da lei ainda são muito pequenos, muito vagos. De modo que o que acontece até hoje, na nossa realidade diária, é que uma comarca com 2 varas criminais, em crime de trânsito, pode ter um promotor fazendo acordo e outro promotor não fazendo. Em crime ambiental, que é uma realidade dos senhores aqui, um promotor faz acordo e o outro diz, não, dano ambiental é tão severo que eu não admito acordos. 2 varas da mesma comarca. Juridicamente é perfeitamente possível aceitar isso, mas como senso de justiça, não. Como é que o mesmo fato tem tratamento tão diferente? Por isso sempre pensei nessa necessidade de um maior controle. E já sempre tratei desse tema com colegas do Ministério Público e até sempre incentivei até uma busca de um autocontrole, que agora vem nesse recurso interno ante a denegação, equivalente mais ou menos ao arquivamento do inquérito policial, em que a Câmara Recursal ou o Procurador-Geral de Justiça farão esse controle. Não porque se pretenda invadir a independência funcional, que é princípio institucional sagrado do Ministério Público e que precisa existir, mas é porque
independência funcional não significa ausência de controle, não significa ausência de revisão. Os juízes também têm a autonomia completa para decidir, têm as garantias constitucionais para isso, e suas decisões têm recurso. Eles estarão submetidos a essa revisão. Com vedação de torpeza pela inadmissão de provas em caso de interesse ministerial no acordo. Agora vem expresso. Não foi feito o acordo pelo Ministério Público, as provas levadas não podem ser utilizadas. Porque senão, no fundo, se incentivaria um venire contra factum próprio, se incentivaria o benefício pela torpeza própria. A pessoa leva provas, o promotor vê as provas, acredito que jamais acontecerá de fato isso, não? Mas o promotor vê as provas e diz, não quero fazer acordo, mas viu as provas, sabe onde está o dinheiro do crime, sabe quem são os integrantes da quadrilha. Como se impedir que ele use dessas provas? A lei formalmente proibiu. Na prática, ainda não temos como afastar isso. Vai entrar na parte final que eu vou tratar da ética, que cada vez nessas situações de acordo passa a ser mais forte. Nós precisamos nos controlar. Não podemos fazer a perseguição de crimes com abusos, com excessos, ainda que todos desejemos, sim, que o crime seja perseguido. O promotor precisa fazer o seu controle, o juiz também e o advogado também. Várias controvérsias surgem, favores não contidos na lei. Temos vários exemplos aí de ficar com parte do produto do crime, não perseguir esposa, não perseguir outros crimes. Vários favores estão sendo inventados que a lei não previu. Penas inventadas. Me parece que até com a alteração agora trazida no pacote anticrime ficou mais claro de que não se pode inventar. Especialmente com a previsão de vedação, a invenção de regimes, a progressão de regimes. Mas, volto a dizer, não dá para usarmos o modelo americano aqui, na minha opinião, porque nosso processo é regrado. Mas, como estamos aqui entre colegas e a divergência natural, quero deixar muito claro que essa minha posição é de alguns ministros do Supremo, mas tem muita resistência também. O ministro Barroso, por exemplo, advoga que quem pode o mais, pela proporcionalidade, pode o menos. Então, se o Ministério Público pode não oferecer a denúncia, poderia negociar penas menores e, teoricamente, até inventadas. Mas há uma controvérsia grande. Processo alterado até com execução antecipada. Até hoje nós temos muitos acordos em que o colaborador confessa o crime, traz provas, aceita a pena e começa a cumprir de imediato. Às vezes até em processos sem denúncia. Eu sempre que falo nisso, eu lembro do Lélio Lins e Silva, nosso colega presidente da OAB do DF, que diz que em algumas situações ele, como advogado, orienta a fazer acordo e depois, à noite, vai rezar para o cliente ser condenado. O advogado rezando para o cliente ser condenado. É quase uma brincadeira dele para mostrar o paradoxo em que estamos. Porque ele diz, como é que eu vou justificar depois para o meu cliente que orientei ele a começar a cumprir a pena já, porque ia ficar em casa e ele teve que aguentar a sogra e não pôde viajar e ficou tempos lá e depois vem o juiz e diz que ele não era culpado. Então não precisava ter pena alguma. É a execução antecipada que vemos muitas vezes em acordo. Enfim, podemos passar. Podemos ir em frente. A atribuição na lei nova é do juiz das garantias. Vamos aguardar a definição do Supremo sobre esse tema. Podemos passar. Só os pontos principais, até para irmos para a parte prática já. Bom, tivemos a definição expressa na lei de que é negócio jurídico processual, de que se aplicam os princípios constitucionais, evidentemente, moralidade, impessoalidade, confidencialidade sempre até o recebimento da denúncia. Nós tínhamos antes a possibilidade do juiz levantar o sigilo, até o Supremo várias vezes fez isso. Podemos passar. Agora, para o líder do crime, que não se admite acordo com o Ministério Público de não oferta da denúncia,
é exigido o desconhecimento da infração. O contraditório agora vem exigido formalmente, a lei nova impede qualquer dano ao cidadão com base em colaboração premiada. Colaboração premiada é um mero informe, em si nada prova. Não se pode prender, não se pode fazer busca e apreensão, não se pode tomar qualquer medida invasiva de sigilos com base em colaboração premiada. E o Supremo garantiu que o colaborador fale por último, ofereça alegações finais por último. E é da lógica do sistema, porque o colaborador é réu formalmente. Materialmente, substancialmente no processo, o colaborador se torna um assistente de acusação. Ele está ali para condenar os outros réus. E por isso até é preciso cuidado para não transformar a colaboração premiada de novo em plea bargain. Colaboração premiada vem da Itália, da ideia de combate ao terrorismo, à máfia. Eu vou fazer colaboração premiada com o segurança para denunciar o capo. Eu não vou fazer colaboração premiada com o capo para denunciar o segurança. Eu não vou fazer colaboração premiada com 90% dos integrantes da organização mafiosa. Eu vou fazer plea bargain nos Estados Unidos, mas não é isso que temos aqui no Brasil. Já vi processos em que tinham 3 réus, 2 fizeram colaboração. Virou algo que eu nem sei o que é mais daí. Mas está acontecendo. O Supremo, então, estabeleceu essa garantia ao contraditório falando por último. E eu acrescento em vermelho, na minha opinião, provando por último também. Se a lógica do sistema é de que a acusação, eu até vou falar o contrário, de que a defesa prova por último e fala por último, o delatado prova por último e fala por último. Ainda não vi precedente do Supremo quanto a provas. Isso. Só algumas... Vamos até passar já para a parte prática, podemos passar. Aí. Algumas questões que me parece que nós temos que pensar, e digo só como provocações. Os senhores é que estão no dia a dia, e eu gosto muito desses eventos, gostava muito enquanto eu estava no judiciário, porque a ideia é a troca, a ideia é aprender com quem está vivenciando isso no dia a dia. Uma das questões que me parece que precisamos nos preocupar é com o preparo técnico. Nós nos formamos em direito. Provavelmente nunca vimos na faculdade técnicas de mediação, estratégias de negociação. E vocês vão fazer negociação. Como advogados ou promotores farão negociação. E correm o risco de fazer uma má negociação. Precisamos nos preparar para isso. Se possível, já na faculdade. Se não, pelas escolas. Cada escola fazendo o seu preparo. Ministério Público preparando os seus integrantes para fazerem acordos que sejam justos e representem a eficiência da persecução estatal. Os advogados, da mesma forma, os juízes também. E o sonho? Já tive em eventos agora, já até como advogado. O sonho é isso que temos hoje. É chegar um dia em que a gente vai tratar na prática da colaboração premiada, vai examinar, como gosto do desembargador Marcos, eu já percebi, de caso concreto, nós vamos pegar acordos de colaboração e falar entre promotores, advogados e juízes, qual é o momento que o advogado vai procurar o promotor. Esse é um grande drama dos advogados, porque a hora que ele vai procurar o promotor, ele já está confessando que o cliente é culpado. Vai levar provas, ainda que iniciais. Aí todo mundo fala, não, mas se leva só o aperitivo. Mas quanto é esse aperitivo? Os advogados têm que conversar. O promotor do outro lado. O promotor é quem faz a negociação. Normalmente nós não temos nem negociação. O Ministério Público impõe. Ou assina, ou não sai acordo. Tá certo isso? Vale a pena negociar mesmo? Vamos conversar entre os promotores. O da vara 1 faz acordo, o da vara 2 não faz. Não quero dizer que um dos dois admita que está errado. Mas é bom ver o que a maioria faz, trocar experiências. Os juízes. O juiz vai homologar o acordo e o trabalho é tanto que normalmente é difícil até ficar lendo as cláusulas do acordo. E não são pequenos esses acordos. Então há uma possibilidade cômoda de homologar cegamente. E daqui a pouco nós estamos com cláusulas de acordo absurdas até, inconstitucionais, ou até contrários aos interesses da própria eficiência. Então,
é interessante prepararmos e nos aproximarmos nessa preparação. Podemos passar. A prática tem especializado, claro. Nós temos colegas que fazem muitos acordos, se tornam especialistas até pela prática, se tornam negociadores até pela prática. É como quem vai começar a trabalhar numa loja como vendedor. Com o tempo fica bom. Mas nós não podemos institucionalmente depender da especialização de pessoas. A instituição precisa se tornar experiente, tecnicamente preparada. Podemos passar já para a parte final, vamos já para o item 3. Vamos passar. Pode, até na verdade vamos voltar um pouquinho, eu pensei que tinha o item 3 ali, mas vou eu falar então do item 3. O item 3 que eu queria trazer é uma preocupação maior com a ética profissional. Claro que cada um de nós tenta sempre agir de acordo com a ética. A ética não só como certo e errado, mas aquilo como é adequado institucionalmente, o certo profissional. E na negociação isso passa a ser ainda mais preocupante. Porque, volto a dizer, nós temos uma negociação individualizada. Um promotor de uma cidade, de uma comarca, de uma vara, faz o acordo nos limites que ele quer, com as cláusulas que ele quer, nas situações em que ele quer, que pode ser absolutamente diferente de outros promotores. Um réu, orientado por seu advogado, pode esconder crimes, esconder réus. Um juiz pode ir a fundo e examinar as cláusulas do acordo e até talvez perigosamente ir além e querer se tornar ele um negociador. Outros não, vão fazer um exame mais formal. Precisamos cuidar para que esse certo seja o certo da instituição. Não é interesse, não é proposta minha, retirar a independência funcional do Ministério Público. Mas é natural que a instituição tenha critérios. Assim como o CNMP estabelece metas, assim como um Procurador-Geral de Justiça estabelece prioridades, critérios de atuação, eu não vejo risco à independência funcional em estabelecer-se o que é normal para a colaboração no Ministério Público, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na advocacia. Não impedem-se procedimentos desviados pela realidade do dia a dia, da situação concreta, mas nós pouco trocamos e pouco temos de normas a respeito. O Ministério Público Federal tem alguns regramentos para a colaboração premiada. Ministérios Públicos dos Estados depende do Estado. OAB, não conheço. Tribunais, não conheço. Enfim, para encerrar então com essa ideia mais prática. É momento de fixarem-se princípios institucionais mais claros para a negociação no processo criminal e civil. Eu estou falando aqui só da colaboração, mas cada vez mais, os senhores sabem, o Ministério Público já cuida com isso, nós temos ligado ao crime uma ação de improbidade, um acordo de leniência. E tem que pensar num direito sancionatório, numa resposta estatal, porque senão o que vai acontecer é que o réu aceita no crime, daqui a pouco ele é condenado no acordo de leniência ou na ação de improbidade, já não consegue pagar o crime ou já vai fechar a empresa. Precisamos definir. Se nós vamos querer manter a continuidade da empresa, tem que ser um valor que os sócios, como pessoas físicas no crime, possam pagar, que a empresa possa continuar a existir. O Ministério Público Federal já tem uma atuação integrada no civil e no crime, mas no Judiciário nós não temos essa tendência, não temos normas a respeito. E no Ministério Público Estadual, de novo, depende da instituição. Segundo, é momento de imaginar até prêmios motivacionais para incentivar. Eu lembro, por exemplo, que quando surgiu o juizado, muitos juízes não queriam ir para o juizado porque se dizia de pequenas causas. Aí parecia juizinho, parecia uma coisa menor. Até que alguns tribunais começaram a estabelecer prêmios para aqueles que tinham melhor produtividade, algo elogiável. Talvez até seja o caso de pensar-se para estimular essa negociação, que é, volto a dizer, o mais eficiente meio de obtenção de provas. Volta a sua lâmina anterior, por favor. É momento de fixar cursos obrigatórios de negociação a magistrados, promotores e advogados? Provocação, não estou dizendo que é. Os senhores pensem a respeito.
É momento de criar fóruns de debate virtuais e até presenciais, como fazemos em várias matérias. Em previdenciário, os juízes, pelo menos do Sul, que eu conheço, não sei se do resto do Brasil, também na primeira região, os juízes se reúnem para discutir previdenciário. Eu adoro, fui até desembargador em previdenciário, mas com o máximo respeito. O grau de profundidade e de lacunas em matéria previdenciária e em colaboração é absolutamente diferente. Se eu me reúno com colegas para discutir previdenciário, por que eu não posso me reunir com colegas para ver o que eles fazem nesses casos que vem alguém pedindo acordo de colaboração? Seja eu promotor, seja eu advogado, seja eu juiz. E o sonho, eu ainda entendo que por hora é sonho, mas quem sabe um dia a gente chegue no ponto em que realmente eu consiga trazer o Ministério Público para um fórum de debates com o advogado e o advogado possa dizer francamente, ó, doutor, eu estou na dúvida quando eu levo, quando eu procuro para fazer acordo, porque eu tenho medo de confessar a culpa do meu cliente e tenho até medo que essa prova seja usada depois de modo indireto. E o promotor, o Ministério Público, pode dizer, fique tranquilo, nós só vamos atuar, por exemplo, em colegiado, só de 2 em 2, para garantir que essa prova jamais será utilizada se a gente não fizer acordo. Assim nós vamos precisar chegar. Ou não. Chegamos ao ponto em que dizemos, olha, vou fazer os cursos e os fóruns apenas na instituição, porque senão isso pode prejudicar a eficiência. Não é o que eu pessoalmente gostaria, mas aceito. Já vai ser uma evolução. O que me parece, então, é que nós, não respondendo, porque não teria essa ousadia, mas fazendo a provocação do desembargador Marcos, acho que nós evoluímos, sim, com esse pacote anticrime. Muitos detalhamentos vieram. Eu lembro da colaboração premiada, quando eu estava lá como desembargador no Sul, e Sérgio Moro estava numa vara do sistema financeiro, começando nos processos do Banestado. E lá se fazia a colaboração premiada sem nenhum procedimento na lei. Eram os juízes promotores que criaram o procedimento de colaboração. Hoje, com esse pacote anticrime, nós temos todo um processo da colaboração. O que precisamos, talvez, mais é sedimentar essas lacunas, uniformizar procedimentos, para que a sensação social de justiça e o resultado de eficiência sejam mais bem atingidos. Trago como provocações de quem, por muito tempo, foi juiz, tive a honra de ser também promotor e hoje tenho orgulho de ser advogado. E sempre admirando a atuação de todos os operadores do processo. Parabéns por este evento, felicidades a todos. Senhor Ministro da Justiça, senhor diretor da escola, senhora vice-diretora, senhores magistrados aqui presentes, nosso representante da Andes, meu colega Marcelo, vocês puderam presenciar aquilo que anunciei, né? Um professor, um magistrado com larga experiência nos diversos campos do conhecimento, mas um professor com uma fala fácil, inclusiva e, ao mesmo tempo, persuasiva, convincente, pelos seus dados, os dados da vida, da experiência de Nefe Cordeiro. Na verdade, ele traz as inovações da Lei 13.964 e, sem sombra de dúvidas, nesse instituto e na perspectiva da justiça penal negociada, doutor desembargador Marcos, é sim um avanço. O indeferimento sumário com justificativa, a necessidade de fundamentação, o sigilo das negociações, o termo de confidencialidade para que haja possibilidade do nascimento do acordo, a não celebração do acordo sem qualquer consequência do ponto de vista de instrução processual, para não desnaturar a perspectiva do acordo, a presença obrigatória do advogado ou do defensor público, as nulidades das cláusulas que impedem a impugnação desse acordo, e aí já vem uma primeira pergunta, e o terceiro, o delatado, pode anular esse acordo? O Supremo disse que não. O terceiro delatado pode, sim, impugnar o mérito do acordo. Sebastião Reis Júnior disse que não. Nefe Cordeiro disse que não. A sexta turma
constrói uma outra concepção, só para se perceber como nós estamos evoluindo, né? Impossibilidade de decretação de medidas invasivas com base apenas na palavra do orador e a rescisão do acordo e suas consequências. Vejam quantos problemas nós temos, e a Lei 13.964 veio trazer luzes. Ainda que não seja ainda o ideal, nós estamos sim avançando. Os retrocessos existentes próprios do ato legislativo é próprio da atividade humana. Nós caminhamos para frente, avançamos e retrocedemos também, mas isso não invalida uma nova concepção de justiça penal negociada. Parabéns, NEF, parabéns, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores defensores e senhores advogados e nossos amigos do sistema de segurança aqui presentes participam desse debate com uma contribuição da experiência, da realidade prática, com tanta grandeza. Nós todos fomos premiados com essa palestra de NEF Cortes. Mas como o sistema de justiça não é feito apenas com magistrado, né? NEF agora é advogado, mas falou como magistrado, continua magistrado. Nós tivemos que trazer também um dos atores desse sistema extraordinário, que é quem está protagonizando a justiça penal negociada, o Ministério Público. E ninguém melhor do que o Dr. Wesley Sanches Lacerda, doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, promotor de justiça do MP do Estado do Mato Grosso, diretor-geral da Escola Superior do MP do Mato Grosso e professor em diversos cursos de pós-graduação. Vamos ouvir aqui o olhar do MP, quem sabe colocar o nosso grande NEF Cordeiro contra a parede, né? Mas, na verdade, para essa reflexão, exige, sim, esses olhares. Gente, nós estamos diante de um novo modelo de justiça, de jurisdição penal. Hoje mesmo de manhã, nós vimos a dificuldade que está sendo essas tentativas nossas com o efeito na segurança pública. Portanto, a discussão ela é importante, ela é interessante, tem consequência. Com a palavra, o Dr. Wesley, para nos brindar também com um olhar ministerial. Obrigado. Eu tenho duas palavras para o ministro Reynaldo. Primeiro, ministro Reynaldo, como eu estou designado para a Procuradoria Criminal Especializada já há 3 anos, e a Procuradoria Especializada ela tem a missão de parametrização na área criminal do planejamento estratégico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. São 5 macroações, e uma das 5 macroações, né, é justamente a implementação do método APAC. Tá? Faz parte do nosso planejamento estratégico. E, segundo, já que estamos aqui às margens do Lago do Manso, e o senhor fez referência àquele que nasceu aqui e morreu lá, né? Manuel de Barros, então eu devolvo uma outra fala de Manuel de Barros para o senhor, em homenagem a essa especial deferência que o senhor faz ao nosso estado, porque a gente está aqui na zona limítrofe do Pantanal, e segundo Manuel de Barros, no Pantanal ninguém pode passar régua, sobretudo quando chove. A régua é existidura de limite e o Pantanal não tem limites. Praticamente, meus amigos, há 27 anos, já falei isso aqui na introdução hoje, na abertura, entrava em vigor a Lei 9.099, 95, representando à época a maior revolução no plano penal e processual penal daqueles últimos 50 anos. Né? Então, figuras normativas como o conceito de infração de menor potencial ofensivo, o rito sumaríssimo, a mitigação da obrigatoriedade ou indisponibilidade da ação penal através da não lavratura do flagrante, por exemplo, não arbitamento de fiança, mas especialmente, né, mitigou-se a indisponibilidade da ação penal pública através das chamadas medidas penalizadoras,
né? Transação penal pela nomenclatura constitucional, mas taxonomizada na Lei 9.099 como proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a suspensão condicional do processo, a transmutação de 2 tipos penais condicionados à representação, a lesão leve, a lesão corporal culposa, né? A composição civil entre autor do fato e vítima, como renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, instaurava-se, assim, o espectro de consensualidade penal, até então, digamos, impensável no nosso ordenamento. E as coisas, a partir de então, jamais foram as mesmas, né? Então, e 24 anos após essa lei dos juizados, em 24 de dezembro de 2019, como que em um presente de Natal, né, nós tivemos a Lei 13.964, apelidado pacote anticrime, e significativas e impactantes alterações, até mesmo estruturais, elas foram normatizadas no plano do sistema de justiça criminal. Então, nós tivemos aí da legítima defesa, execução penal, livramento condicional, efeitos da condenação, o juiz das garantias, um impacto até mesmo nas estruturas do Poder Judiciário, né? Execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri, vamos ter um painel sobre isso aqui, arquivamento do inquérito policial no âmbito exclusivamente ministerial, também com impacto direto na estrutura do parquê, né? A consensualidade das ações de improbidade, né? Entre tantas novidades. E, coincidentemente, né? A exemplo daquilo que ocorreu em 95, com a Lei 9.099, ampliou-se agora de forma considerável esse espectro de consensualidade, né? E disponibilidade da pretensão punitiva estatal, com o chamado acordo de não persecução penal para aqueles tipos penais cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, o que praticamente abrange a maioria dos nossos tipos penais, né? E essa ampliação ou maximização desse espectro de consensualidade, né, é percebida especificamente aqui no tema posto sob exame, que é a colaboração premiada, da qual esse garoto, ainda porque é mais novo que eu, esse garoto que foi policial, promotor, juiz de direito, juiz federal, desembargador do TRF, né, e honrou o STJ, é um dos mais autorizados a tratar do assunto, né? Por que eu digo isso? Porque, malgrado o acordo penal, o plea bargain, né, ele não tenha passado, né, um outro alter ego dele, ele foi prestigiado de forma significativa, né? Porque a gente percebe que a colaboração premiada é negócio jurídico que né, e que transpassa os eventuais limites ou vedações de uma outra negociação, que é o acordo de não persecução penal. Então, a colaboração premiada seria uma espécie de soldado de reserva para aquela negociação que não se deu no âmbito do acordo de não persecução penal. Então, ambos espécies distintas do mesmo gênero, né? E também com consequências também distintas, né? Mas sempre no âmbito da disponibilidade da pretensão punitiva estatal, em maior ou menor escala, né? Então, agora, talvez, então, o chamado pacote anticrime, que é o que a gente está tentando trazer aqui e discutir, talvez, então, seja a maior revolução penal do ordenamento jurídico dos últimos 77 anos, né? E o que mais nos chama a atenção e nessa gravitação e nesse sensível impacto normativo da Lei 13.964 sobre os ditames da Lei 12.850, que é a lei que trata das organizações criminosas, a gente verifica exatamente, eu tive a pachorra de analisar, 52 incursões do pacote anticrime na lei das organizações criminosas, né? 2 no capítulo 1, que trata justamente da definição da organização criminosa, e 50 no capítulo 2, que é justamente o que trata da investigação e dos meios de obtenção da prova, e assim são especificadas 33 alterações ou inclusões na seção 1, que é a colaboração premiada, e 17 na seção 3 da infiltração de agentes, né? Então, essa emblemática conta, ministro Reinaldo, esse número cristão maçônico, 33 incursões normativas no bojo da colaboração premiada, tem uma razão de ser. Primeiro, as inúmeras fragmentações normativas nas unidades da federação,
por parte dos diversos ministérios públicos, né? Antes do advento dessa natalícia Lei 13.964. E aponto também a ressaca pós-tsunami Lava Jato, né? E as parametrizações ou então realinhamentos das cortes superiores, né? Lembre-se, por exemplo, aí a relegação do delatado como último a falar, consoante já vinha o Supremo vaticinando, né? Então nós temos essa taxonomização da colaboração premiada como um negócio jurídico, de caráter transdisciplinar, né? Para além do direito processual penal, e como um meio de obtenção de prova e não uma prova, né? Ela não servirá para a formação da convicção do magistrado. Mas como eu estou aqui como debatedor, não me cabe aqui reler e reapresentar as sistemáticas observações legais, essas 33 intervenções da Lei 13.964 na 12.850, afinal de contas, o mestre e doutrinador está aqui e esgotou o assunto, né? Seria deselegante, até desleal, né? Eu ficar aqui como um psitaciforme, um papagaio, falando sobre termos de confidencialidade, prática de atos de instrução, poderes específicos, doutor Subia, né? Poderes específicos do defensor público, que eu particularmente tenho um posicionamento sobre aquela alteração promovida em 2007 pela 11.448, que incluiu a Defensoria Pública como legitimada ativa no âmbito do artigo 5º, inciso 2 da Lei de Ação Civil Pública, né? E então, assim, transmutando a natureza jurídica do órgão em uma simples canetada legislativa, né? Assim, num passo de mágica, transmutando a natureza jurídica da Defensoria Pública, que passa de representante de parte a substituto processual. Então, eu tenho particularmente uma reserva acerca da exigência de poderes específicos para um instrumento de mandato do defensor público, né? E várias outras questões, a estipulação da presunção de desconhecimento prévio da infração, né, para o não oferecimento da denúncia, em um rol ali, números clausos, a nulidade de renúncia ao direito de impugnação da decisão homologatória, a prerrogativa de último a falar, né, do réu delatado, isso aí foi consequência do HC 157627, na segunda turma do STF, que foi julgado 27 de agosto de 2019, então antes do pacote, né? E formas de registro das declarações, consequências rescisórias no caso da omissão dolosa. Bom, o que eu aponto aqui? E aí o que eu aponto, e gostaria de saber a opinião do mestre Nefe Cordeiro, né? No tocante à legitimidade bipartite ou bifronte, né, entre a autoridade policial e o Ministério Público à celebração do acordo de colaboração premiada. Mas espera aí, né? Esse assunto aí, ele é anterior ao pacote, né? Ele não sofreu alteração, né? Então, antes que a locomotiva expressa e ninguém consegue segurar, o Marcos Machado me deu uma patada aqui, eu digo o seguinte: é óbvio que nós temos a autoridade policial como protagonista da colaboração premiada, por força daquela ADI lá 5508, que foi julgada improcedente, né, ministro, em 2018, quando então se questionava-se os parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850. Então, eu estaria aqui, desembargador Marcos, a fugir da temática pós-Natal 2019? Acontece que essa questão ela foi ressuscitada pela mesma PGR, pela mesma Procuradoria-Geral da República, em 2021, no agravo regimental 84 e 82, quando em sede de preliminar, como já o ministro Nefe já adiantou aqui, a anuência do MP deveria ser posta como condição de eficácia do acordo de colaboração premiada, que foi uma preliminar acatada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, 7-4, né? E não tenho dúvida, questão ressuscitada pela Procuradoria-Geral da República já em 2021, justamente pela maré montante de intervenções da Lei 13.964 na colaboração premiada. As 33 alterações só na seção da colaboração. Então, assim, o senhor entende
E assim, como ficou decidido, né? Como um reforço, isso aí seria um reforço do sistema acusatório e do controle externo da atividade policial, ou a gente poderia falar aqui num sincronismo com aquilo que se deu com a inauguração do modelo consensual em 1995, com a Lei 9.099, por exemplo, a não lavratura do flagrante no arbitramento de fiança, né, mediante aquele termo de comparecimento ao GCRIM, prestígios atribuídos ao delegado, e que agora também a PM vai se achando também investida para a lavratura de TCOs, e nós temos o provimento 34 de 25 de novembro de 2020 da COGER, da lavra do eminente querido desembargador Luiz Ferreira, né? E assim o permitindo, porque, por exemplo, no caso de apontamentos ou discordância do Ministério Público, a sistemática seria aquela das requisições em sede dos cadernos policiais, com baixa e devolução para cumprimento de uma requisição, né? Assim, porque eu parto do pressuposto acerca da prescindibilidade, né, do inquérito policial, ou mesmo, às vezes, até quando ele não está relatado, a gente sabe que o Ministério Público pode ofertar a denúncia. Então, o Ministério Público poderia aditar o acordo de colaboração premiada e moto próprio, ele assumir essa titularidade, poderia ser uma assunção de forma a desconsiderar totalmente as cláusulas policiais, ou o Ministério Público ele vincula-se àquilo que foi pactuado pela autoridade policial, né? Porque nesse paralelismo nós temos o quê? O inquérito policial, que não é imprescindível ao ofertamento da denúncia, e que o Ministério Público, para e passo, ele possui atribuição investigatória criminal através dos procedimentos investigatórios criminais, os PICs, a gente lembra aqui das resoluções 181 e 183 do CNMP, e o paradigmático julgamento do recurso extraordinário 593727, né, em repercussão geral. E temos aqui 2 legitimados para a celebração do acordo de colaboração premiado. Então, assim, eu particularmente eu não vejo maiores problemas nisso, desde que sigamos a mesma coerência sistêmica ocorrida nos cadernos de investigação. Porque como é que a gente vai chegar ao freio e contrapeso do judiciário sem o aval ou a verificação da parte ministerial? A parte, né? E como é que a gente poderia falar, então, em colaboração efetiva, válida e eficaz? Então, assim, nós teríamos, nos cadernos de investigação, um predomínio ou protagonismo policiais, sem a exclusão do dominus litis, né? Que acaba sendo um coadjuvante nas investigações, mas que é o destinatário imediato de todo o trabalho policial, né? Aí eu abro inúmeras aspas, assim, a primeira decisão, a primeira sentença, né, vai ser do Ministério Público. Então, nos acordos de colaboração premiada, a gente vai observar o quê? Uma preponderância ministerial, posto que o único com capacidade de disponibilidade da pretensão punitiva estatal, e uma coadjuvação policial, né? E uma nítida inversão dessas polaridades, daquilo que ocorre na fase embrionária do processo penal, que é o inquérito policial. Então, sob pena de um assaque à independência funcional do promotor natural, meu amigo Ulisses Rabaneda, ou será que os princípios ou regra constitucional do promotor natural, ele só vale quando convém, né? Então, e também na quebra da imparcialidade do magistrado, aliás, como ocorre na invocação do sistema acusatório, segundo essa ou aquela conveniência. Então, eu tenho aqui, portanto, assim, essa legitimidade policial como antecipação procedimental, sem maiores entraves, mas o filtro final ou inicial, digamos assim, em maior ou menor intensidade, será sempre do Ministério Público. Então, essa intensidade, porém, ela vai ser exercida, ela deve ser exercida considerando por completo as vaidades e orgulhos funcionais tão conhecidos aí nas disputas por espaços institucionais. Então, ou seja, ministro, essa cláusula quanto à anuência do Ministério Público posta como condição de eficácia do acordo de colaboração premiada, quais seriam assim, os limites? Ela seria uma condição suspensiva ou resolutiva, já que esse negócio jurídico aí é transdisciplinar? Em que termos essa
essa condição deve ser estabelecida. Afinal de contas, protagonismo é 1% de outorga legal e 99% de construção e assunção de responsabilidades desprovidas de vaidades, tá? E sempre atreladas às melhores causas sociais. Então esse é o questionamento que eu faço para esse doutrinador Nefe Cordeiro. Efetivamente colocou uma questão que está na ordem do dia, né? Como consequência dessa legitimidade conjunta, ou co-legitimidade da autoridade ministerial com a autoridade policial na feitura do acordo de colaboração premiada e com a revisão do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade da participação do MP dentro dessa construção de colaboração, de acordo de colaboração premiada. Eu vou só sugerir, como nós temos 2 debatedores e o Ministério Público já se manifestou, agora vamos ouvir o advogado, que, aliás, é um advogado que vem do sistema de segurança anterior, então ele traz o olhar também da área de segurança, e esse advogado é o doutor Elmar Novak, que Mato Grosso conhece muitíssimo bem, e que hoje o Brasil também o conhece, já que por onde ele andou, ele deixou suas marcas de gestor público, seja no Ministério da Agricultura, seja no Parlamento brasileiro e também no governo, além do governo do Mato Grosso, o governo do Distrito Federal, onde tivemos a honra de tê-lo como secretário da Casa Civil. E um grande militar, né? Dr. Elmar é mestre em administração pública, é advogado, foi secretário de Estado no Mato Grosso, assessor técnico no Senado, secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e secretário também de Estado do Distrito Federal. E, portanto, passo a palavra ao Dr. Elmar Novak para também fazer o seu contraponto, a sua reflexão em relação à brilhante fala do ministro Nefe Cordeiro. Bom, eu quero cumprimentar todas as senhoras, todos os senhores, dizer da minha alegria, desembargador Marcos, de fazer parte deste evento, de algum modo auxiliar. Quero aqui fazer um reconhecimento especial pela presença do nosso ministro da Justiça, ministro Anderson Torres, que vem fazendo um excelente trabalho, eu diria uma das grandes escolhas do presidente Bolsonaro. Sei e reconheço do esforço que foi estar aqui nessa data, porque quem acompanha a política sabe que nós estamos aí nos últimos dias de convenção, o celular do ministro não para, então todo intervalo aí ele tem que correr atrás para apagar incêndio, mas fez questão de vir aqui e, mais que isso, antecipou a vinda para o estado de Mato Grosso, num convite nosso para prestigiar o Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso e também as instituições, porque estivemos junto com a cúpula da segurança pública, do Ministério Público e as associações do Ministério Público e da magistratura. A presença do Tiago, presidente, e nosso vice-presidente, desembargador Orlando, que muito nos honrou com a presença. Então, o reconhecimento por esse esforço de estar aqui conosco, abrilhantando esse evento. E, em seu nome, cumprimento toda a plateia. Quero cumprimentar também quem está nos assistindo online. Nós temos, além de profissionais do direito, acadêmicos do direito. Então, eu vou fazer uma introdução rápida sobre o tema, o pacote de crimes. Mas antes, quero cumprimentar essa mesa de notáveis e dizer que não é fácil fazer o fechamento depois de brilhantes exposições, né? A começar do nosso presidente, ministro Reinaldo, que é um dos grandes nomes do direito brasileiro, um grande jurista, e cuja humildade mostra a sua grandeza intelectual. Como o ministro Nefe colocou aqui com muita propriedade, eu assino embaixo e acho que o Nefe ainda foi modesto, então eu coloco um pouquinho mais, né? E também, para falar um pouquinho do ministro Nefe Cordeiro, um brilhante advogado, e tive a honra aí de tê-lo como meu sócio, né? Antes amigo, depois sócio,
falar dele também, depois dele, não é fácil, com toda a experiência que ele tem. O Neff começou como oficial da Polícia Militar, meu querido Coronel Mendes, comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, da qual eu tenho orgulho também de pertencer. Foi promotor de justiça, doutor Marcelo Ferro, lá no começo da carreira. Depois foi juiz estadual, né? Foi juiz federal, desembargador federal, ministro. E eu falo, Massal, que ele não foi delegado de polícia. Mas porque não dava tempo, né? Porque com a idade dele fazer tudo isso é para ter uns 100 anos de idade, né? E tem muito menos. Mas isso também não vai dar tempo mais de ser delegado. Mas conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Valdir Teis, é possível que ele ainda venha a ser, né? Muito novo. Mas com toda essa experiência, realmente, como ele apresentou o tema aqui, mostra um olhar de todos os ângulos do assunto. E que eu aqui vou procurar fazer um pouco da exposição prática, em contraponto ao meu colega Wesley, que além de ser um brilhante profissional, é também um artista. Quem ainda não viu no Spotify, já estou fazendo uma propaganda aqui. Eu diria que ele é quase tão bom artista quanto profissional da área do direito. Mas recordo que eu estava no parlamento, acompanhando as discussões, quando da edição da Lei 12.850, 2013, que tratava lá de organizações criminosas e trazia ali a colaboração premiada. E uma das preocupações que nós tínhamos era que aquela legislação estava muito aberta e que poderia trazer muita discussão e muita confusão. E assim nós vimos, lá no início, quando começou a lei, nós percebíamos, por exemplo, uma corrida daqueles que se achavam ou que tinham, em tese, alguma conta para acertar, para procurar as autoridades e ali começar a fazer, entre aspas, uma delação. E depois que ele, então, contava ou explicava ou entregava um suposto esquema, o Ministério Público, então, podia simplesmente falar, olha, eu não quero mais fazer acordo nenhum. Aliás, nunca se cogitou isso. Se aproveitava aquelas informações e daquilo seguia, porque a legislação, então, não estabelecia um parâmetro muito claro. E naquele momento que o Ministério Público também falava, olha, não vamos fazer delação, não tinha mais o que fazer, não precisava sequer de uma motivação concreta. E isso foi uma questão, professor Rui Ramos, que trouxe, sim, sérias consequências, e nós percebemos naquele momento que o judiciário começou a fixar algumas balizas. Isso foi interessante. Nós tínhamos, por exemplo, uma delação que começava num determinado ponto e aí se espremia para que se houvesse ali a denúncia ou se trouxesse luzes a outros fatos que nada tinha a ver com aquele objeto. Ou seja, de um assunto específico se abria um leque, era uma verdadeira metralhadora giratória e ninguém sabia onde ia parar. Nós tínhamos ali, e aí o ministro Neff colocou com muita propriedade a questão de invenção de pena, invenção do cumprimento de pena, numa coisa que deixava horrorizado aqueles operadores do direito, e muitas vezes aqueles que estavam sendo objeto de delação sem entender até mesmo o que estava acontecendo, porque também não tinham acesso. Então assim vieram acontecendo uma série de questões. Um detalhe, por exemplo, a voluntariedade, até onde é voluntário quando você tem, secretário Bustamante, a faca no pescoço. Quando se ameaça para se obter informação, ou quando diz, olha, se você não fizer aqui um acordo de colaboração, eu vou prender o seu filho, vou prender a sua mãe, vou prender o seu pai, vou prender a sua sogra. Aliás, sogra, existe aí até um... Vou entrar nessa briga dele, minha sogra está acompanhando online. Mas quando se fala isso e se coloca a faca no pescoço, qual é a voluntariedade disso? E essa questão, meu querido Luiz Ferreira, que a gente fica analisando isso e do outro lado, e aí falando um pouquinho, né, da minha época como policial, a gente reclamava muito da atuação dos advogados, né? A polícia prende, o advogado vai lá e consegue na justiça soltar. Esses advogados
Mas aí vem o papel do advogado, que é garantir realmente que os direitos sejam respeitados. E aí começa aquela discussão da voluntariedade, e não há o que se falar em voluntariedade dessa forma. E aí veio a edição, então, do pacote anticrimes. E eu vi que, como nós estamos aí sendo acompanhados também por acadêmicos do direito, falar, mas por que pacote anticrime? E qual foi o objetivo? Essa foi uma das questões que chegaram aqui para nós. O pacote anticrimes, na verdade, foi uma lei editada no final do primeiro ano do governo Bolsonaro, e que ela corrigia, ou ela vinha a modificar mais de 17 leis que tratavam do Código Penal, processo penal e execução penal, trazendo um aperfeiçoamento. E no tema que nós estamos falando aqui, o ministro Neff já colocou, todos esses exemplos que eu tratei, eles foram, de certo modo, corrigidos. E talvez um dos mais importantes tenha sido justamente aquela questão de não permitir que, com base em delação, se tenham medidas mais invasivas. Porque imagine os senhores, quando se trata, por exemplo, de uma perseguição pessoal ou uma perseguição política, onde você, de repente, entrega alguém, em cima daquilo se faz uma busca e apreensão, se tomam medidas mais drásticas, aquilo em si já é uma grande ofensa aos direitos do cidadão. E veja, outra coisa que foi colocado na palestra com muita propriedade, por mais que a lei venha a tratar disso e colocar balizas fixas, se nós não tivermos, presidente Reinaldo, o cuidado ético de tratar com as situações, a lei vai ser burlada. Veja, eu não vou citar aqui os nomes, mas vou citar um caso que nós trabalhamos muito recentemente, ministro Sebastião Reis. O caso foi muito emblemático, porque se tratava, por exemplo, de uma delação. Essa delação foi feita por um membro do Ministério Público e por um delegado, juntos. Em cima da delação, que narrava uma série de fatos, se determinou e se foi solicitado pelo membro do MP uma investigação prévia. Essa investigação prévia foi feita e aquilo foi para o juiz para buscar aí a homologação. Isso demorou algum tempo. Nesse tempo, o próprio delator, ele voltou atrás, ele se arrependeu, falou, não, eu exagerei, não é nada disso. Porém, veja, desprezando esse detalhe do arrependimento, o que aconteceu aí? O membro do Ministério Público recebe uma denúncia anônima. E vejam, senhores, a denúncia anônima trazia todos os fatos que estavam sendo discutidos na delação, que estava ainda para ser homologada. Então apareceu numa denúncia anônima. E aí, o que acontece na sequência? Esse membro do Ministério Público pede para a polícia, então, fazer um relatório de investigação daquela denúncia anônima. E olha o detalhe, o mesmo delegado que participou da delação. Mas isso são coincidências, pode realmente acontecer. Qual é o ponto sensível desse processo? As fotos que estavam no relatório dessa denúncia anônima, elas estavam datadas. E era a mesma data dessa primeira investigação que amparava ali o pedido de homologação para a delação, para a colaboração premiada. Portanto, o que se percebeu ali claramente é que houve uma burla à norma legal. E aí a grande indagação que nós temos é se é possível, ou se é ético, ou se é correto, se cometer crimes para justificar o combate em tese a outros crimes. E nós entendemos claramente que não. Então esse é um assunto que acabou passando no tribunal, e isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, e aí vem o papel de uniformização e a responsabilidade do Tribunal Nacional, que é observar aquilo e uniformizar o entendimento. E naquilo de imediato, o Superior Tribunal de Justiça determinou por ali, com aquilo que nós apresentamos de concreto, a suspensão da ação penal até que se julgue o mérito do processo. Mas veja, isso para nós ficou claro
que o que houve no processo foi uma burla ao que a legislação estava amarrando. E uma burla praticada por agentes públicos que têm o dever legal de agir dentro do que determina estritamente a legislação. E aí vem a responsabilidade nossa, como operadores do direito. E aí eu falo isso como um todo, policiais, promotores de justiça, juízes, desembargadores, ministros, enfim, o sistema de justiça. E aí entra na questão que foi muito bem defendida aqui pelo ministro Nefe Cordeiro na sua palestra, a questão ética e a questão do preparo profissional. Mas o preparo que tem que ser institucional para discutir os limites de uma transação, mas algo que seja justo, algo que seja correto e algo que seja leal. Então é dentro dessa perspectiva, e eu poderia aqui, eu sei que meu tempo está curto, e o detalhe, né? O último a falar é assim, é igual aquela corrida de bastão, né? Se você estiver bem na frente, você pode ir até mais ou menos tranquilo. Agora, se você estiver lá atrás, você tem que correr muito para recuperar o prejuízo. Eu estou nessa, eu estou correndo para ver se finalizo meu tempo. Mas eu poderia aqui, e eu tinha me preparado para citar mais 2 ou 3 casos que nós vimos recentemente e que mostra que por mais que haja o esforço legal de tapar lacunas, tem que haver a força de vontade, o interesse e a ética daqueles profissionais que estão operando aquilo. Nós temos sim o dever de, através da legislação, ir colocando parâmetros cada vez mais claros e cada vez mais objetivo, porque isso facilita o trabalho do julgador. Porém, nós sabemos que ainda existe um campo vasto para avançarmos nesse aspecto. A lei, a meu ver, houve sim um avanço significativo desde do momento da edição de 2013 da lei 12.850, até agora o pacote anticrime, que fez aí um ajuste em várias legislações, inclusive aumentando pena, que era de 30 para 40 anos, considerando a expectativa de vida da população, o que muitos defendem que teria que ser até maior que isso. Eu sou um deles. Porém, já houve sim um avanço. Agora, esse avanço foi suficiente? Com toda certeza não. É necessário darmos um passo a mais para tapar as lacunas que ainda existem, mas o direito ele é feito dessa forma. E está aqui, está de parabéns o Estado de Mato Grosso, que sempre demonstrou essa tendência de ter as suas instituições irmanadas na busca de soluções. Como falei em nossa visita ao Tribunal de Justiça, muito dos problemas que nós tínhamos nacional, as soluções começaram a ser discutidas aqui, e não foi só pelo Executivo. Foi sempre por um grupo de trabalho onde o Judiciário participou, o Ministério Público e as organizações civis do Estado, entre elas a OAB, que hoje eu tenho também a satisfação de pertencer. Então, MT Legal, que virou Código Ambiental, as parcerias públicos-privadas, que depois virou lei federal, que permitiu muitos avanços na área de infraestrutura, as discussões começaram no Estado de Mato Grosso. Então, quem sabe, Dr. Marcos, nós tenhamos condições de, através dessas discussões, apresentar marcos que possam ajudar no aperfeiçoamento dessa legislação posta. Muito obrigado pela atenção. Como vocês viram, aqui se cumpre rigorosamente a orientação jurisprudencial da Suprema Corte e a defesa fala por último. Portanto, Novak falou por último, só que pela defesa, pela advocacia, mas trouxe sua contribuição com uma experiência antecedente à advocacia e, com certeza, nos faz pensar nesse avanço da Lei 13.964, que atuou na reafirmação do sistema acusatório, atuou na criação do juiz de garantias, que está hoje em discussão na Suprema Corte de Justiça Nacional, no acordo de não persecução penal, na necessidade de motivação, isso apenas na área do processo penal, já que ela atuou, essa lei, no processo penal, num processo da década de 40, com uma grande reforma em 2008. E agora com a reforma de 2019. E, nesse sentido, então, portanto, eu passo a palavra para suas considerações finais do ministro Nefe Cordeiro, agora como advogado, para falar por último, né? E também para responder às provocações dos
nossos debatedores, em especial de doutor Wesley, no que tange a atuação da autoridade policial e autoridade ministerial dentro da colaboração premiada e as provocações do nosso brilhante Novak, no sentido de que a lei foi um avanço, mas ainda há muito a se percorrer, se construir, seja do ponto de vista jurisprudencial, de hermenêutica, seja do ponto de vista legislativo. Com a palavra o ministro Neves Cordeiro. Obrigado, ministro Reinaldo. O ministro Reinaldo consegue ser o presidente de mesa, intermediador, e ainda nos ensinar rapidamente. Agradeço muito a atenção de todos, agradeço as provocações do Dr. Wesley, mostrou que estudou mesmo profundamente o tema, que é a atividade sua constante, e do meu colega, meu amigo Elmar Novak, inclusive com experiências concretas que nos trouxe. Eu, sendo bem sintético até pelo adiantado da hora, vou fazer rápidas considerações para tentar atender as provocações, e inclusive, de novo, ao nosso provocador maior, desembargador Marcos Machado. Primeiro, pessoalmente, e me permito, eu sou muito transparente, e preciso ser porque é o meu modo de agir por toda uma vida. Então, às vezes agrada, às vezes desagrada. A minha posição pessoal até não é a do Supremo. Eu confesso que, para mim, a colaboração é do agente, do réu. Eu admito até a autocolaboração. O réu colabora, traz provas do crime, traz produtos do crime sem acordo. E terá a redução de pena ao final ao critério do juiz, e já houve exemplo até na Lava Jato em que isso aconteceu. Então, se o réu pode usar do benefício da colaboração premiada sozinho, eu não vejo obstáculo nenhum a que o acordo seja feito pelo delegado de polícia. Mas entendo a preocupação institucional do Ministério Público, porque a acusação é dele, parte é ele. E o Supremo, embora num primeiro momento tenha ido no caminho que eu entendia melhor, voltou atrás na última manifestação ao exigir essa anuência. E ao exigir essa anuência, para mim ficou evidente que a partir dessa manifestação do Supremo, passa o Ministério Público a ser o agente principal e final, e não vou dizer único, porque pode haver um apoio do delegado de polícia, mas é ele quem irá definir se as condições são aquelas, se precisam ser alteradas, e o réu vai dizer se concorda ou não com aquilo que trouxeram o Ministério Público. Não é a minha posição, é a posição do Supremo, e aprendi o que disse até o meu colega Novak, com o tempo, na minha visão, o que parece é que os tribunais têm esse papel. Nós temos aqui o ministro Sebastião, o ministro Reinaldo, que são brilhantes. Mas mais do que brilhantes, eles representam a interpretação do direito federal. Pode ser que concordemos ou não, eles estão dando a interpretação do direito federal para o Brasil, pela realidade brasileira. E o Supremo, a interpretação constitucional. Minha interpretação não é a do Supremo, a ciência é a interpretação do Supremo, e vamos nos mudar a ela. E que seja essa colaboração realizada assim como eficiente que seja mais utilizada, mas dentro dos parâmetros legais, como salientou o Novak. Não se pode fazer jamais o papel de realizador do justo a qualquer preço. O processo é justo no seu fim, mas exige que eu seja também no seu meio. E aí, para fechar a provocação, desembargador Marcos, só queria salientar que eu acho que eu não deixei claro um ponto. Até falei, mas deixar mais claro. Quando eu trago a provocação de cursos, e não seria só para o desembargador Marcos, seria até para a escola do Ministério Público também, para a doutora Gisela, na OAB, não só de cursos teóricos. Na verdade, nessa altura, acho que os nossos juízes, nossos promotores, nossos advogados, o que mais precisam é justamente pegar um acordo de colaboração e ver modelos, o Ministério Público, modelos de acordo de colaboração. Não ficar cada um inventando o seu. Pode até inventar, mas vamos ter uma base. Os juízes, a mesma coisa, vão ver os acordos que estão sendo feitos. Normalmente, vamos estudar as cláusulas aqui uma vez, o que a gente tem para discutir ou não. A OAB também.
não só ver os acordos, mas o procedimento. Que momento eu vou procurar o promotor? Que promotor eu procuro? O próprio, se for o caso de interseção das instituições, pensar em pontos que possam ser tratados, mas a doutrina é interessante, é importante. Nós temos aqui colegas que estudam e publicam sobre o tema, mas acho que talvez o momento atual seja a sua preocupação, desembargador Marcos. Vamos ver no papel, na prática, como é que isso funciona. E aí a experiência de vocês que estão no dia a dia é fundamental. O ministro levantando a mão, pelo amor de Deus. Não, na verdade, é só uma questão que eu acho que saiu um momento, eu não sei se foi tratado. Mas uma das coisas que mais me preocupa nos acordos de leniência, de colaboração, é a diversidade de instituições envolvidas. Então, você vê um mesmo fato sendo objeto no CAD, não sei aonde, no TCU. Então, isso eu acho, vendo do ponto de vista da empresa, isso é um caos, porque você não vai acabar aquela situação nunca. Porque você vai ter que fazer um acordo. Então, eu acho que teria que criar, talvez, um sistema em que, quando você fosse fazer um acordo, principalmente na parte de leniência, sentar todas as instituições em tese envolvidas naquele acordo e fazer um acordo único, e não fazer um acordo para cada instituição, em cada momento, em cada situação. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser muito discutida, muito pensada também, e não há nenhuma previsão na lei quanto a isso, né? E as situações vão surgindo, de repente surge a necessidade de fazer um acordo com isso, com aquilo. Era só essa observação que eu acho que é um ponto que tem que ser pensado. Eu agradeço, eu até toquei no ponto, mas rapidamente, mas só para salientar a experiência, a inteligência do ministro Sebastião fizeram destacar. Eu lembro, por exemplo, o caso de Brumadinho, eu era relator até, houve acordo no Ministério Público Estadual, depois anulado por provocação do Ministério Público Federal, que não tinha participado do acordo. Lava Jato, nem vou falar empresa, mas houve diversos acordos e chegou num ponto em que nos Estados Unidos foi abaixada a multa porque não haveria capacidade financeira e interpretação lá do órgão persecutor é que a empresa deveria continuar existindo. Se fala em criação de balcão único, e aí a grande discussão, como disse o Dr. Wesley, estou falando francamente, eu sou franco, é o ego. Quem preside o balcão único? É o MP? É o MP estadual? É o CAD, dependendo do crime? É o TCU? Enfim, mas o ministro Sebastião tem toda a razão, porque o direito sancionatório, hoje está até em discussão, né, no Supremo, mas o direito sancionatório é uma nova realidade. O que precisamos é pensar, o fato tem que ser corrigido, mas tem que ser corrigido sem matar quem quer colaborar. E precisamos daí dessa integração. O ministro Sebastião tem toda a razão. Agradeço muito novamente, parabéns a vocês. Olha só, estamos aqui num resort, sim, infelizmente bem reunidos, bem acomodados, mas são juízes, promotores e advogados pensando em fazer ainda melhor, não só o seu trabalho, mas todo o sistema da jurisdição persecutória criminal. Parabéns a vocês. Eu peço desculpas para aqueles que estão nos assistindo pelo sistema da rede mundial de computadores, da rede de internet. Peço desculpa aos nossos assistentes por termos extrapolado 15 minutos do tempo previsto, mas porque realmente nós não podíamos, num tema como esse, perder a fala dos nossos 3 palestrantes, o palestrante, os 2 debatedores, e essa intervenção extraordinária do colega Sebastião Reis Júnior, que traz um tema da ordem do dia, meus amigos, que é a reflexão sobre a independência das instâncias, os reflexos de uma decisão numa instância, na outra instância, civil, criminal e administrativa. É o momento, é chegada a hora de fazermos uma reflexão sobre tudo isso, que o mesmo fato não pode ter olhares tão diferentes quanto ao fato, não quanto ao tema do direito, mas quanto ao fato. O fato tem que ter a mesma, o fato em si tem que ser o mesmo nas 3 instâncias. E é isso que está na ordem do dia.
mas eu agradeço muitíssimo a assistência. Digo que aqueles que quiserem fazer perguntas para o ministro Neff podem remeter à administração deste evento, e com certeza o ministro Neff responderá com o maior prazer. E agradeço também ao Dr. Wesley e ao Dr. Elmar Novak pelas suas brilhantes intervenções. E, em especial, ao nosso diretor da escola e à nossa vice-diretora da escola por esta oportunidade ímpar dessa troca de ideias, deste diálogo franco, aberto, mas, acima de tudo, propositivo. Queremos, sim, uma sociedade melhor, queremos, sim, fazer letra viva aquilo que está no nosso artigo 3º da nossa Constituição e do nosso preâmbulo da nossa Constituição, na construção, sim, de uma sociedade livre, justa e solidária, na perspectiva de soluções pacíficas para as controvérsias, inclusive na jurisdição penal. Parabéns a todos. Está encerrado. Muito obrigada. Eu vou pedir só a gentileza do ministro Reinaldo, se ele puder falar um número para que nós possamos sortear para quem nos acompanha virtualmente, de 1 a 105. 63, Lidiane de Oliveira Marques. A obra sorteada é Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade, de René Duó Souza, a quem agradecemos. Muito obrigada aos integrantes deste painel. Nos encaminhamos agora para um intervalo breve de 10 minutos e assim que a música começar a tocar, peço por gentileza que as senhoras e os senhores retornem para este recinto.